Gente, vocês estão felizes? Eu estou feliz demais. Jesus, obrigado por esse louvor, Pai. Obrigado, Senhor, por essa casa linda que nós temos para nos reunir. Obrigado, Jesus. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, licença. Gente, o nome da ministração de hoje é A Obra Não Para. E alguns que passaram essa semana aqui mais próximos desse templo, já olhou e falou assim, eu sei, e nossa, mais do que nunca eu sei que a obra não para. Essa casa continua em obras. Nunca parou. Às vezes você chegou aqui e viu um negócio diferente, uma pintura, uma porta, um LED, um ferro, uma parede. Você falou, caramba, cada dia que passa, o negócio vai mudando, vai crescendo, vai se transformando. Mas não é sobre essa obra que eu vim falar essa noite. É sobre a obra de Deus nas nossas vidas. E a obra de Deus nas nossas vidas é uma obra que não para nunca. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. E você que já está aqui com a gente há algum tempo, você já ouviu falar muitas vezes desse versículo e também ouviu falar muitas vezes dessa palavra-chave. Efésios, capítulo 2, verso 10. Diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Qual que é o nome da nossa igreja? Qual? Poema. Estava na faculdade essa semana. Eu faço faculdade. Sou jovem. Saí do ensino médio ano passado, falei, vou emendar. 18 anos, uma idade boa para fazer faculdade. Aí eu estava lá na faculdade essa semana, conversando com um colega, e a gente falou sobre igreja, sobre família espiritual, falei sobre a Poema. Ele falou assim, você é daquela igreja lá, perto da Cidade Jardim, do Aralitama, Boêmia, né? Eu falei, Jesus, não é não. Aí eu peguei no celular, mostrei para ele, dá uma lida aqui. Aí ele leu assim, Boêmia, não, Poêmia. Eu falei, não, esforça um pouquinho que você consegue, você passou no vestibular. Lê. Poema. Poema. Talvez você não saiba o que significa poema. Você fala, estou indo na Poema. O que será que é poema? Deve ser uma sigla, né? P-O-I. Ou então deve ser um nome em hebraico. Poema está nesse versículo. Efésios 2:10. Poema é obra-prima, mas a gente fala muito disso aqui. Muito. É um nome que desperta uma curiosidade, né? uma dúvida. Uma vez no Uber, eu peguei o Uber e vim descer para cá. Aí o Uber olhou assim e falou, nossa, poema? O que significa poema? Aí eu falei, poema está lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, significa obra-prima. Uma palavra grega, quando está ali feitura, em algumas versões obras-primas ou obras, feitura no original é poema. E aí já expliquei para ele, e aí já falei, você sabia que isso é uma obra-prima de Deus também? E aí já chamei para vir aqui também. Aqui é onde as obras-primas se reúnem, aqui é o lugar da gente estar junto. Então, está aqui uma oportunidade, gente. A placa da igreja ali fora, quando alguém passar, poema, nome estranho, que isso parece de cerveja. Não, isso é obra-prima. E você é uma obra-prima. E eu sou uma obra-prima. E quando a gente acorda numa segunda-feira, atrasado, cansado, e olha no espelho,
com um sentimento, um pensamento, e a gente olha e fala, não estou parecendo muito uma obra-prima hoje, não. Tem dia que a gente acorda e fala assim, nossa, que obra-prima. Meu Deus, Jesus caprichou. Minha esposa tem sorte de estar do meu lado. Meus filhos, então, como Deus é bom. Mas os outros 364, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, está faltando coisa aí, Jesus. Mas se a Bíblia diz que nós somos obras-primas de Deus, por que às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente não se identifica tão prima assim, né? Tão artística assim? A feitura, o poema de Deus é uma obra quase que artesanal. Deus tem nos feito dia após dia. É sobre isso que a gente vai falar aqui essa noite. A cada dia Deus tem nos lapidado. Aquilo que está lapidado dá uma polidinha. Aquilo que ainda está meio sujo dá uma limpada. E é curioso notar que a obra de Deus, Jesus ele falou algo muito interessante. Lá em João ele falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E olha que interessante, porque a obra de Deus, por meio do ministério de Jesus, não se deu num templo, independente da cor da parede. A obra de Deus no ministério de Jesus se deu de uma forma muito diversificada, se deu de uma forma muito diferente. E eu conto com a sua maturidade para entender que a obra de Jesus foi para os tempos de Jesus, para o início de algo que nos trouxe até aqui. E a obra de Jesus, feita aqui, neste lugar, neste novo tempo, é aquilo que o próprio Deus ainda está operando em nossas vidas. Como? Mas quando? Lá em Efésios diz que Deus levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, os 5 ministérios dentro da igreja. Para quê? Para preparar os santos. Para preparar os santos para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo Jesus seja edificado. A obra de Deus está acontecendo a todo momento nas nossas vidas. Ela acontece enquanto nós estamos aqui nesse lugar. Ela acontece quando nós não estamos nesse lugar. Ela acontece amanhã, às 7 da manhã, quando você estiver batendo ponto. Ela acontece quando um novo passageiro entra no seu carro. Ela acontece quando nós olhamos no espelho e vemos as nossas imperfeições. A obra de Deus não para. E nós precisamos sair daqui entendendo isso. Amém? E tem uma situação curiosa relatada no Evangelho, em que um homem cego de nascença provoca uma situação ali nos discípulos de Jesus. Os discípulos olham e falam assim, esse cego, de nascença, enfermo a vida toda. Por que, Jesus? Quem pecou? Há uma tendência religiosa dentro de nós de enxergar as coisas que acontecem às pessoas como juízo divino. Então os discípulos olharam e falaram assim, esse enfermo, quem pecou? Foram os pais dele? Nem ele mesmo. Será que foram os pais? Ou será que foi ele mesmo? Algum pecado tem. E às vezes a gente passa isso na nossa vida, né? Jesus, eu devo estar em pecado. Jesus, eu estou sofrendo perseguição no trabalho. Jesus, meu chefe, não me larga do meu... Eu estou fazendo algo errado, eu estou em pecado. Ou quando acontece algo na vida de alguém, a mão de Deus está pesando.
Por isso tantas enchentes. O juízo divino veio sobre determinada região, por isso, aquilo outro. Ei, deixa eu te contar uma coisa. A igreja, ela é a luz do mundo e ela é o sal da terra. Em momentos de calamidade, a igreja é a resposta do céu para a terra. A igreja é a resposta do céu para a sociedade. Em momentos de calamidade, as pessoas não estão buscando resolver problemas. As pessoas estão buscando ser apacentadas. Se nós temos aprendido que todos nós somos pastores, se todos nós somos cuidadores de pessoas, lá no lugar em que a gente está inserido, a gente deve levar a graça e a misericórdia de Deus, independente do contexto. Vocês sabiam que nós temos uma poema no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul? Cidade grandemente atingida. Vocês sabiam que nós estamos recolhendo itens de higiene e água para levarmos para lá? Então, quando a gente busca fazer análises, às vezes profundas ou rasas, e deixar comentários e repostar coisas, associando qualquer que seja o termo, por que a gente não pega essa energia e transfere para o amor, para a misericórdia, para os atos de justiça? Eu falo isso com muito amor porque são coisas que a gente acaba incorrendo em erros e generalizando situações, porque às vezes acaba acontecendo com a gente também. Mas o que acontece de verdade é que o trabalho de Deus é trabalhar em você. Da mesma forma que nós trabalhamos todos os dias, ou pelo menos deveríamos, Deus trabalha todos os dias nas nossas vidas, trabalhando o nosso coração, o nosso caráter, transformando-nos mais parecidos com Ele. Por isso essa obra é constante. Porque é Deus que opera em nós, que realiza em nós, tanto o querer, quanto o efetuar, de acordo com sua boa vontade. E às vezes a gente precisa trocar o por que isso acontece comigo, pelo para que isso está acontecendo comigo. Trocar as nossas dúvidas, que nos afastam de Deus, para pensamentos que nos levam direto ao propósito de Deus. Você já se perguntou o para que isso, qual é a finalidade disso está acontecendo na sua vida? O que Deus está querendo na sua vida, enquanto você está passando por essa situação? E é curioso que Jesus, sabendo que as obras teriam muita importância para o ser humano, na sua graça, ele disse o seguinte: mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Sabia que muitas pessoas não vão crer em Jesus, mas vão acabar crendo na obra de Deus que está acontecendo na sua vida? Sabe quando as pessoas olham para você e falam: nossa, algo mudou dentro de você. Nossa, como você está diferente. Nossa, você não está falando mais aquilo que você falava. Sabe, na hora do almoço, quando se reúnem para compartilhar aquele prato principal, chefe assado, e cada um enfia um garfo e corta o meu não, porque meu chefe é perfeito, mas o de vocês, que talvez possa passar por isso. E aí você não se assenta mais à roda dos escarnecedores e dos zombadores, e as pessoas falam: e aí?
Nossa, que diferença. Porque, no fundo, todos nós sabemos o que é correto. Todos nós sabemos o que é ser mais parecidos com Jesus. O difícil é praticar. No fundo, as pessoas que se assentam para, por exemplo, levantar um tema acerca de outra pessoa, sabem o quanto aquilo é prejudicial. O desafio é não fazer. E a obra de Deus acontecendo dentro da sua vida é que vai testemunhar o Jesus da obra. Por isso que nós somos as obras-primas de Deus. Por isso que nós somos aqueles que vão ser transportadores, carregadores das boas novas e da presença de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Eu não vou chegar onde você chega. Só você pode levar o Evangelho lá onde você foi plantado. E eu quero deixar aqui o verso-chave dessa noite. Está em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Eu gostaria que você abrisse para a gente ler junto. Filipenses 1, 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, olha como é poderosa essa palavra que Jesus deixou para nós. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Sabe, a Gisele falou aqui algumas vezes durante a ministração, nós estamos em obras nessa casa. Quem aqui reparou que lá na entrada tem uma montanha de drywall, placas brancas? Levanta a mão, por favor. Quem aqui não reparou que tem? Levanta a mão, por favor. E um monte de gente nem reparou, nem não reparou, entrou para o fundo. Gente, ali na entrada tem várias placas de drywall aí. E muita gente reparou. Mas eu tenho uma outra pergunta para você. Eu preciso que você levante a mão. É estatístico, tá? É para o meu TCC da faculdade. Pode levantar a mão? Quem reparou que nós temos arquibancadas na galeria? Levanta a mão, por favor. Olha quanta gente não reparou. Mas está diminuindo. E a última pergunta. Prometo, só que não. Quem reparou que a gente terminou as paredes e o piso do terceiro andar? Levanta a mão, por favor. Quem não reparou, levanta a mão, por favor. Quem não sabia que tinha terceiro andar, levanta a mão, por favor. Aqui em cima tem um terceiro andar, meu querido. Tamanho desse prédio, vai lá da parede até a outra parede, é maior que aqui. E está com parede feita e piso feito, acredita? Gente, isso é glorioso demais. Isso é um sonho se concretizando para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque se você olhar duas placas que estão dentro desse lugar, essas duas placas carregam uma palavra muito especial. Poeminhas. E poeminhas tem a ver com a geração que está por vir. E a geração que já está aqui. Mas ninguém reparou que estava sendo feito. Ninguém viu. Você está conseguindo fazer um comparativo com a obra que Deus está fazendo dentro da sua vida? Às vezes o terceiro andar só você conhece, meu irmão. Às vezes o terceiro andar é o lugar que ninguém tem acesso.
Ou porque você não deixa? Ou porque você não compartilha? É aquele seu quarto secreto. Mas Deus tem acesso aí dentro. E Deus quer trabalhar esse lugar dentro de você. E essa noite, Ele me trouxe até aqui para falar isso para você. Porque muitas vezes numa obra, a gente repara muito no que não está no lugar. Muitas vezes numa obra, a gente repara muito naquilo que ainda está defeituoso. E se for olhar esse templo aqui está perfeito, sim ou não? Esse templo está perfeito, sim ou não? Teve sim e teve não. Quase um você decide. Lembra do você decide? Gente, está perfeito em relação ao quê? Em relação a como começou. Quando a gente começou, tinha uma porta aqui, vocês sabiam? Tinha uma porta de vidro, ali era janela. Onde é a porta? Não era porta. Não tinha aquela laje nem a parede. Aquela parede fui eu que fiz. Aí o pessoal falou, vamos interditar esse canto para ninguém sentar, porque pode cair. Mas não caiu, Deus está sustentando a parede. Eu e o Filipão. Fazendo, o seu Tião rindo. Foi de 3. Eu e o Felipe fazia, o seu Tião ria. Depois ele refez. Mas glória a Deus, minha obra está ali. Não vou nem falar qual que é, para não ficar com medo das mães aí no canto. Gente, perto de como estava isso daqui, isso aqui está perfeito. Mas perto de como ainda vai ficar, está longe. Tudo depende do seu gabarito. Se o seu gabarito para a sua vida é um grande homem de Deus, é o pastor, é o seu pai, é o ministro de adoração, é o seu influencer favorito, pode ser que em algum momento você até ultrapasse ele. Por isso que o nosso gabarito tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. O homem perfeito. Sabe o que significa perfeito? Completo. Aquilo que não falta mais nada. Isso é o significado do perfeito em sua raiz. Aquilo que não falta mais nada. E é o que Jesus quer fazer em nossas vidas. Como? Por meio do Espírito. Em Gálatas 3:3, Paulo escreve para a igreja, Gálatas Church, e fala assim, Gálatas, vocês estão malucos? Vocês estão tolos? Vocês são tão insensatos assim? Que tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Pelo seu próprio braço? Se nós começamos pelo Espírito, porque agora nós queremos seguir rituais religiosos que vão nos levar a lugar nenhum. Hoje a gente cantou uma música lá do tempo que minha avó foi batizada. Espírito, Espírito. E a Gisele falou, sabe esse quentinho, esse fogo queimando? Meu irmão, isso é para todos os dias e para todos nós. Se isso em algum momento já não faz mais sentido para você, busque isso fervorosamente, porque é isso que Jesus tem para nós como sua igreja. A gente não está aqui porque não tinha nada melhor para fazer. A gente está aqui porque nós estamos numa grande obra. E a grande obra não é deixar esse prédio maior, melhor, mais bonito, mais cheio. A grande obra é nos parecermos cada vez mais com Cristo. E a gente olha no espelho e fala, não, Gustavo, não é isso. Olha só o que você está vendo. Eu conheço meu terceiro andar. Eu conheço a forma que está esse prédio aqui, essa obra aqui. Aprendi uma coisa com o Luciano Subirá, a santificação. Você sabia que existem 3 santificações? Aí você já olhou para mim e falou, lá vem o cara com as heresias.
Não, querido, olha só. Quando você é retirado do reino das trevas e vem para o reino de sua luz, você é santificado. Você é separado, você é ungido. Essa é uma santificação que se chama uma santificação inicial. Aqueles que estão no reino de Jesus são santificados. É o que diz a Bíblia. Mas a cada dia que passa, dando passos de fé, sendo trabalhados por Deus nessa obra-prima, nós somos cada vez mais santificados, purificados, trabalhados. Lembra quem você era há 1 ano atrás? Lembra quem você era em 2019? E hoje, em 2024, quem você é hoje? Lembra de como você chegou aqui? Lembra de como você se encontrou com Jesus? Meu Deus! Jesus, eu pensava isso, eu falava isso, eu fazia aquilo? Fazia. Mas Jesus nos trouxe para perto dele. E a cada dia nós somos santificados, mudados, transformados. Mas existe uma santificação final, que vai nos tornar perfeitos, sem mais nada para fazer. Será o momento de nós falarmos, foi consumado. Ontem eu estava aconselhando uma pessoa de 7 anos de idade, chamada meu filho. Verdade que a gente estava tendo um discipulado. E aí meu filho chegou para mim, emburrado, cabisbaixo. Eu achei que é porque eu tinha mandado ele tomar banho. E ele fica cabisbaixo quando ele toma banho. Aí ele chegou e falou, papai, eu estou muito triste. Eu falei, por quê? Achei que ia ser aqueles papos de, eu estou triste, por quê? Eu estou muito triste porque essa tarde eu pensei várias vezes em um palavrão. Aí eu fiz o pai, né? É mesmo, filho? E você já falou isso para alguém? A gente precisa saber com quem nossos filhos conversam. A gente precisa saber que quando surge algo dentro do nosso coração, dentro do coração dos nossos filhos, se a primeira pessoa que ele vai recorrer é dentro de casa. Ele falou, não, papai, eu estava esperando chegar em casa para falar para você. Eu falei, e que palavrão que é esse? Eu não posso falar. Eu falei, tá certo, não pode falar mesmo. Não fala. Mas eu pensei várias vezes. Mas, filho, por que você pensou nesse palavrão várias vezes? Acho que é por causa do fulaninho de tal, meu amigo, que fala muito palavrão. Aí você já pensa, eu vou pegar esse falando palavrão perto do meu filho. E eu acho que Deus ficou triste comigo. Falei, ficou, filho. Deus é tão santo que o nosso pensamento faz ele ficar triste. Mas vamos orar? Vem cá. Vamos orar. E a gente orou. E pediu perdão para o Papai do Céu. Aí eu falei, filho, agora não adianta mais. Quando a gente pede perdão para o Papai do Céu, só tem uma regra. Não adianta mais a gente falar para ele, porque ele vai olhar e vai falar, quê? Quando a gente pede perdão para o Papai do Céu, ele perdoa a gente e ele fica com uma amnésia. Ele esqueceu. Ele falou, nossa. Eu falei, é? Aí ele falou assim, mas papai, e quando que acaba eu parar de pensar essas coisas? Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, me conta também, por favor. Eu estou precisando saber. Mas passou o restante da noite, a gente foi deitar. Aí na cama ele deu um berro. Ah, papai! Eu falei, que foi? Eu pensei de novo. Gente, eu não estou criando uma história
porque vai encaixar muito bem naquilo que está sendo pregado. Eu estou falando o que realmente aconteceu. Eu tenho uma testemunhazinha ali de 7 anos que sabe que é verdade. E eu falei para ele assim, falei, filho, a gente não consegue impedir um passarinho de voar na nossa cabeça. A gente consegue impedir ele de pousar. Só que a pergunta dele é muito pertinente. Quando acaba? Sem falar em todas as lições que ele me deu. Meu Deus, um pensamento deixou ele tão quebrantado por pensar que Deus ficou triste com ele. Meu Deus, Jesus, é por isso que o Senhor quer que a gente seja como as crianças? Mas só acaba no dia do Senhor. E quando Jesus vier, aí estará consumado. Gustavo, então é pelo Espírito? Sim, é pelo Espírito. Então é assim? Não, não é assim. Nós precisamos ter persistência. E a persistência é como um músculo que nós precisamos exercitar. Recentemente, nas últimas semanas, mais precisamente nas 2 últimas semanas, eu tenho frequentado mais assiduamente a academia. E eu não estou entendendo algumas risadas nesse lugar. A verdade eu estou entendendo, é porque você deve estar ou no grupo que olhou e falou, nossa, mas não precisa. Ou no grupo que olhou e falou, dá para ver? E a minha esposa está ali do lado, deve estar olhando com uma cara, que eu não vou olhar para ela agora. Se você falar de academia, você vai ver só. Porque ela está todo dia comigo. Mas eu estou persistindo. E lá na academia eu vejo como o músculo funciona. Estou eu lá, ralando, tremendo até a falha. 2. 3. Não, até a falha. Isso porque a barra estava sem anilha. Mas a barra já pesa vintão. Meus queridos, se a gente não persistir nessa obra, a gente não vai conseguir ser cooperador de Jesus. Deus escolheu a gente para cooperar, operar conjuntamente, trabalhar junto dele. E não só na vida do nosso irmão, não só aqui nesse lugar de comunhão, não só ferro afiando ferro, mas também nas nossas vidas. Tiago, capítulo 1, verso 25, fala o seguinte: se, contudo, vocês observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão benditos no que fizerem. Temos que persistir. Às vezes a sua persistência vira aqui todo domingo. E só você e Deus sabem o esforço que você está fazendo para estar aqui todo domingo. Às vezes a sua persistência é quando você sai daqui e fala, essa semana eu vou no GC. E nunca dá. Persista. Não desista. Continue. Sabe quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à violência, à força? É um pouco dessa visão que eu tenho. Não é passivamente. É com sangue nos olhos. Faca no dente, indo para cima. E nós somos uma raça muito engraçada. Tem um amigo meu que fala assim, crente é uma raça, eu falei, chama, raça eleita. Raça crente. Aqueles que creem no Senhor Jesus é muito curioso. Sabe por quê? Porque é um motivo de grande alegria sempre que a gente passar por qualquer tipo de provação. Ai, tem isso na Bíblia. Provação na Bíblia, eu achei que não tinha. Tem. E mais do que você passar por provação,
que é uma promessa de Deus para a sua vida, amém? A Bíblia diz que nós passaremos por provação. E a Bíblia diz que a resposta da nossa provação é a alegria. A gente consegue ficar alegre na provação? Mas por que eu vou ficar alegre na provação? Pois vocês sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada falte. Como a gente quer ter músculos desenvolvidos sem passar por provações? Como a gente quer ter uma obra linda, maravilhosa, sem trabalhar nela? Nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Eu estou aqui para te dizer uma única coisa simples. Você está passando pela sua aprovação de hoje, para que seja produzida esperança no seu coração. Jesus tem algo nesse seu processo, meu irmão. E é sair do lado de lá do processo, mais parecido com Ele. E existe coisa melhor que ser mais parecido com Jesus? Descansar naquilo que Ele tem feito. Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim a gente não fixa os olhos no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu aprendi uma coisa com o André Brisa, que eu falei, mano do céu. Falei, irmão, sabe por que a gente fecha o olho para orar e para adorar? Para esquecer um pouco daquilo que a gente vê. Eu não vejo nada, porque isso aqui tudo é transitório. Tudo que a gente viu já não é mais. Instantaneamente. Mas aquilo que é eterno é o que nos espera. Eu quero te convidar essa noite a depositar a sua confiança naquilo que é eterno. A gente precisa aprender a descansar nos nossos processos. Esperar com confiança no Senhor. E como é difícil esperar com confiança no Senhor. Porque não agir é uma ação. Mas o esperar com confiança no Senhor não envolve apenas largar tudo para lá, deixa as coisas se resolver. Não. É estar mais perto de Jesus, deitar no peito dele e ouvir aquilo que está no coração dele. E confiar que ele está trabalhando em nosso favor. Como diz aquela música do Baruch, me dá um dó. Sempre quis falar isso. Dá um dó. É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É trabalhoso descansar em Deus. Porque pede que a gente não haja em algumas situações. Sabe? Eu sinto que Deus quer fazer algo diferente nessa noite. Você pode ter entrado aqui sem entender direito o porquê.
você está passando pelo que você está passando. Mas você vai sair daqui entendendo para quê. É porque Deus está trabalhando. E como um bom pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos, Ele não quer te ver recebendo tudo de mão beijada. Ele quer ver você se desenvolver, ser perfeito. Será que você consegue entender isso? Deus é tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, que Ele não vai pôr o seu pratinho de comida quente em cima da mesa. Não. Ele quer ver você se virar, crescer, se desenvolver, passar por isso, sem precisar dar mais uma voltinha na montanha, antes de subir para um novo lugar nele. Deus tem níveis maiores para nós. Deus tem níveis maiores para nós. E Ele está maluquinho para a gente acessar esses níveis. Por amor à sua criação. Por amor à sua obra nessa terra. A nossa obra nessa terra não é inaugurar o Poeminhas. Isso é uma ferramenta. A nossa obra nessa terra é como família espiritual. Termos os nossos filhos sendo discipulados. Tendo nossas crianças confessando pecados. Tendo nossas crianças sendo cuidadas e amadas e abrigadas pela família de Deus. Terminou o culto hoje cedo, eu fui lá para cima. Se você quiser ver como está lá em cima, você vai ter que vir ajudar durante a semana, porque agora está fechado. Aí você aparecer aí durante a semana, você ajuda, e aí o pastor faz uma visita guiada. Mas eu estava lá em cima, terminou o culto, puxamos uma mangueira de 30 metros pela janela e eu estou regando concreto. Eu acho que não vai nascer flor nenhuma, mas o Elcio mandou a gente regar o concreto, então a gente está lá regando o concreto, que foi feito ontem. O concreto está sendo regado porque diz que para curar o concreto, né? Estou falando besteira? Não, cura, né, que chama. É o tempo de cura e ele tem que ficar sendo molhado, né? Aí já falei, meu Deus, o Espírito Santo é a água e está curando aqui. Já derrama a tua água, Jesus. Mas brincadeiras à parte, enquanto eu estava lá em cima, curando o concreto, eu olhava cada canto daquilo e falei, aqui é uma sala de crianças. Aqui um dos nossos filhos vai pregar pela primeira vez. E aqui vai ser o lugar do cultinho deles. Esse canto aqui, ó. Segundo a planta, esse canto é o lugar do cultinho deles. E a caixinha vai ficar aqui na frente. E desde pequeno ele vai saber o que é semente. E vai viver o poder da semente. Ele não vai precisar esperar por 30 anos como eu esperei. E aqui vai ser uma outra salinha menor em que ele vai contar para a tia se está acontecendo alguma coisa na casa dele. E nós, como igreja, vamos ser resposta na sociedade. E eu não sei como a gente ainda insiste em não querer fazer parte daquilo que Deus está construindo nessa cidade. Porque a gente tem que ter muita força de vontade para escapar da obra de Deus. Principalmente a obra que Ele está fazendo na nossa vida, porque em tudo Deus está falando, em tudo Deus está fazendo. E aquele que começou a boa obra na sua vida é poderoso para terminar. E essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Não pare no meio do caminho. Persista, rompa os limites que você atingiu até aqui. Se a sua persistência é vir todos os domingos,
Tome uma nova posição em Deus, dê um passo a mais na profundidade do Espírito Santo. É um oceano infinito que temos para mergulhar em Deus. E a gente não pode ficar só no nível raso, porque um dia essa obra dentro de nós vai ser inaugurada. Quando vier o dia do Senhor, e seremos plenamente santificados, perfeitamente santificados, vai ter a grande inauguração, com faixa sendo cortada e tudo mais. E a gente vai se apresentar diante do grande trono branco de Jesus. Em Apocalipse 15 diz: eu vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que haviam-lhes sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Que cântico é esse? Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Nós nos encontraremos diante dele, como obras-primas, aí sim perfeitas, lapidadas. Aqueles que persistiram, aqueles que venceram. Nós que estamos aqui essa noite tendo a oportunidade de ouvir a sua palavra e receber algo fresco dos céus. O que está acontecendo aqui essa noite não é só uma palestra. É a palavra de Deus no nosso coração. E isso que está movendo dentro de você é o Espírito Santo. Isso que está vindo na sua mente e trazendo situações, enchendo de porquês, enchendo de praquês, é o poder do Espírito Santo. Porque Ele quer entrar aí no seu terceiro andar, meu irmão. Ele quer mexer aí na obra da sua vida, Ele quer continuar trabalhando, porque a obra não para. A obra não para. Oh, Jesus, eu vou repetir mais uma vez, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode se colocar de pé? Nós vamos erguer um clamor ao Deus do céu. E por mais difícil que possa parecer, tudo aquilo que Ele quer de você é uma resposta, uma pequena resposta. Jesus quer ouvir algo de nós. Ele quer uma atitude diferente. Ele está à porta e está batendo, batendo, batendo. Se você abrir, você vai ter uma ceia com Ele essa noite. Creia, meu irmão, creia. Erga suas mãos, erga sua voz, cante conosco em nome de Jesus.